Sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público de Contas, Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 2ª Câmara de 2015. Em férias, conselheiro Fernando Augusto Guimarães. Submeto a ata número 4, de 11 de fevereiro de 2015, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Já que não há manifestação, estou acompanhando o artigo 427 do regimento interno, sobrestando na Diretoria de Contas Estaduais, processos 987, 384, 14, 987, 252, 14. Palavra, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi novo sobrestamento da prestação de contas municipal de Piraquara 1572997 em função de relatório de inspeção 1826008, que ainda encontra-se em trâmite nesse tribunal. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, palavra para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 406-04313, 568-58912, 197-33112, 442-29513, 553-13513, na Diretoria de Contas Municipais, os processos 169-59410, 132-46109 e 292-29307. Também mais 2 outros processos na Diretoria de Contas Estaduais, processos 634-6715 e 527014. Também, senhor presidente, para solicitar inclusão em mesa de certidões liberatórias do município de Floraí, processo 4579515, município de Cidade Gaúcha, 114-129814, e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, 661-6415. Obrigado. Devidamente anotado. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu inicio, então, pelas certidões liberatórias do município de Floraí, 457-9515, as manifestações da Diretoria de Análise de Transferências, da Diretoria de Execuções, da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, são no sentido da inexistência de impeditivos à obtenção da certidão. A Diretoria de Contas Municipais informa que o município está descumprindo a agenda de obrigações, e aqui o período os módulos do mês 8, agosto de 2014, até o início do mês de fevereiro desse ano. O Ministério Público de Contas opina, em razão dessa pendência, pelo indeferimento, na verdade, inicialmente opina pelo não conhecimento do pedido, consequente arquivamento sem julgamento de mérito, propugna pelo sobrestamento do feito até que seja proferida a decisão na medida cautelar inominada 114.631 de 2014, aquela medida interposta pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, e, alternativamente, não sendo acatados as proposições anteriores, opina pelo indeferimento da certidão. Eu apresento um voto que não acolhe nenhuma das proposições do parquê, e é pelo deferimento aqui, tanto considerando a jurisprudência recente desse tribunal, que admite, então, esses
atrasos, quanto também levando em conta que o artigo 85 da Lei Complementar 103/2005 não é suprido por norma do tribunal, então, inclusive seguindo o fundamento do doutor Cláudio Augusto Canha, seja por um fundamento ou pelo outro, o voto é pelo deferimento da certidão liberatória. Pelo deferimento. 114, 12, 98, 14 é certidão requerida pelo município de Cidade Gaúcha. Aqui foi anotada uma pendência junto à Diretoria de Execuções, o processo 90011 de 2000. Nesse processo de recurso de revista, a resolução 1396 de 2004, na verdade, não conheceu o recurso de revista e manteve, então, a decisão da resolução 9.580 de 2002, que julgou procedente denúncia e determinou ao responsável devolução de um valor de R$ 3.921. Essa seria, então, a pendência relatada pela Diretoria de Execuções, na verdade, já apresentada pelo próprio município. A Diretoria de Contas Municipais informou também o descumprimento da agenda de obrigações, nesse caso, meses 5 a 8 de 2014, não fechamento mensal no mural de licitações do mês de janeiro de 2015. Então, em razão disso, o opinativo é pelo indeferimento da certidão. A Diretoria de Análise de Transferências informa que o município de Cidade Gaúcha não estaria apto a receber a certidão, tendo em vista que não está em dia quanto às prestações de contas de transferências voluntárias recebidas. Aqui é aquela situação do mandado de segurança, que já foi superada. A Diretoria de Execuções, então, como já havia manifestado, faz referência à pendência no cumprimento de decisão do tribunal e, ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal indica que não há impedimento para a emissão da certidão. O Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento da certidão em razão do descumprimento da agenda de obrigações e também em razão do descumprimento de decisão desse tribunal apontada pela Diretoria de Execuções. Aqui, senhor presidente, pelo que consta do processo, eu entendo que a inexecução dessa resolução de 2004 não pode obstar o deferimento do pedido, na medida em que ficou determinado à pessoa física, o senhor Gilberto Pedro Alta, que efetuasse a devolução e não ao próprio município, ao próprio ente. Então, eu entendo que essa situação não constitui óbice para a obtenção da certidão. Da mesma forma, também já referi de passagem a questão da Diretoria de Análise de Transferências, existe um mandado de segurança, também não é óbice, e, por fim, a mesma questão da agenda de obrigações, aqui também envolve meses de 2014 e de 2015, também com os mesmos fundamentos, eu entendo que a certidão deva ser deferida. Está em discussão pelo deferimento. A última das certidões foi requerida pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, processo 661-6415, e aqui a Diretoria de Contas Municipais informa que a entidade não entregou os dados de acompanhamento mensal do SIM-AP, referentes ao 6º bimestre de 2014, também está em falta com as informações do SIM-AM, relativas ao mês de julho de 2013 até o mês de agosto de 2014. Então, opina pelo indeferimento do pedido. A Diretoria de Análise de Transferências
não vê óbice a concessão, assim como a diretoria de execuções e a diretoria de controle de atos de pessoal. O Ministério Público de Contas segue o opinativo da DCM e se manifesta pelo indeferimento da certidão em razão do descumprimento da agenda de obrigações. Aqui, senhor presidente, uma vez que há um atraso que é relativo até o mês de 2013, não seria, então, o caso da jurisprudência, mas eu apresento um voto no sentido da concessão, considerando, então, apenas aquele fundamento de que o descumprimento da agenda de obrigações não impede, segundo a nossa lei complementar, a concessão da certidão liberatória. Então, a proposta com esse fundamento é pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Deferimento. Obrigado, senhor presidente. Quanto à pauta ordinária, tenho prestação de contas municipal, município de Cambé, responsável o senhor Adelino Margonar, prefeito no exercício financeiro de 2008. O processo é o 130.752 de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, após apresentação de contraditório, no sentido de que as contas estão irregulares em razão de despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, não comprovação dos ajustes realizados e conciliações bancárias e não comprovação dos saldos bancários. A unidade, em razão desses itens, na verdade, em razão de atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, aponta o cabimento da multa do artigo 87, 3b da Lei Complementar ao responsável. A instrução aponta ainda um item de ressalva, atendimento das formalidades, e considera regularizados outros 7 itens. O Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio, pela irregularidade, com aplicação das multas. Foi feita uma diligência. Na verdade, foi refeita uma citação, aqui no caso da segunda vez, na pessoa dos procuradores do responsável. E, em relação a essa intimação, não houve manifestação, de modo que os opinativos permanecem os mesmos. O voto que apresento é no sentido de que o parecer prévio recomende a irregularidade das contas do gestor. Em relação aos 3 itens, em relação ao item despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, o que se tem do quadro detalhado, que vai do período de 1º de janeiro de 2008 a 5 de julho de 2008, é que, na média dos 3 últimos anos, teriam sido aplicados R$ 103.568 em publicidade e, no exercício tratado, no exercício de 2008, R$ 262.415. Aqui, o gestor argumentou que a finalidade das despesas não teve fim de proveito pessoal eleitoral, questionou o fato de que o cálculo da média das despesas com publicidade realizado pela unidade foi feito de forma equivocada, pois a instrução não esclarece se foram consideradas as despesas com publicidade em todo o município ou se os cálculos abrangeram a administração direta e indireta. Em relação a essa questão, a Diretoria de Contas Municipais afirma que pautou a análise das contas tão somente em relação aos dados do Poder Executivo,
dados previamente, critério previamente definido no escopo da análise das contas, não abrangendo outras entidades ligadas ao mesmo Poder Executivo. O responsável ainda informou que a maior parte dos valores empregados em publicidade no exercício de 2008 foram voltados ao aumento de arrecadação de impostos e divulgação de programas de combate a endemias, em especial a dengue. Ressalta que igualmente não implicou em qualquer desequilíbrio na disputa eleitoral, tanto que o então prefeito não se reelegeu, fato que revela inequivocadamente a ausência de propaganda de caráter pessoal e eleitoreiro nas despesas autorizadas com publicidade no exercício de 2008. Junta documentos aos autos, mas a Diretoria de Contas Municipais considera que tais documentos são insuficientes para comprovar que não houve a irregularidade. Mantém, então, eu entendo que esse item também deva ser mantido. Os demais itens, não comprovação dos ajustes realizados com conciliações bancárias, decorrem de irregularidade formal, que foram constatadas quando do contraditório. Nesse caso, o município não apresentou os documentos necessários à comprovação dos ajustes das conciliações bancárias realizadas pela tesouraria da entidade e, em face da ausência desses documentos, ficou impossibilitada a validação dos saldos e movimentos bancários. Mantém, então, esse item e aponta aqui o cabimento da aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar. Quanto à não comprovação dos saldos bancários, a unidade indica a ausência de documentação necessária para comprovar os saldos bancários informados no sistema SIM-AM. Então, aqui o responsável igualmente foi citado, mas não apresentou a documentação suficiente. Alguma documentação já constava dos autos, mas foi insuficiente para esclarecer esse apontamento. Ao final, então, também tem a proposta de aplicação de multa em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, 6º bimestre do exercício, multa do artigo 87.3b da Lei Complementar. Senhor presidente, então, acompanhando a instrução e o parecer do Ministério Público, eu entendo que o parecer prévio deva ser pela irregularidade das contas em razão dos 3 itens. E em relação às multas, eu já me manifestei, eu entendo que, tratando-se de parecer prévio, não deva ser aplicada a multa do parágrafo 4º, e acato, sim, a aplicação da multa do artigo 87.3b em face do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, que é a obrigação do exercício seguinte, mas aqui o responsável, aqui até me ocorreu uma dúvida, porque se o responsável não foi reeleito, ele não teria como apresentar, ser imputado a ele. Então, senhor presidente, eu vou, em face dessa dúvida, eu vou deixar de propor a aplicação dessa multa ao senhor Adelino Margonar, porque não foi reeleito, não poderia ser ele o responsável por essa falha. Então, a proposta é pelo parecer prévio pela irregularidade das contas sem aplicação de multa. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Apenas para não cometer nenhum desentendimento, os 3 itens de irregularidade são... Despesas com publicidade e aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, não comprovação de ajustes realizados em conciliações bancárias, não comprovação de saldos bancários. Senhor presidente, eu acompanho o relator pela irregularidade das contas, mas sou pela aplicação da multa do 87, parágrafo 4º, por uma vez, já que é em função do juízo das contas. E o parecer e a instrução são pela aplicação? Na verdade, senhor presidente, a instrução, ela deixa mantido, como no primeiro exame já tinha a anotação de para cada item irregular uma dessas multas, ela assim permanece na sua última instrução, mas
Enfim, talvez seja uma praxe da Diretoria de Contas Municipais de multar uma vez para cada item, mas, na verdade, o critério do Dr. Canha me parece mais razoável. Bom, então eu sou voto vencido já, não é? Que eu aplico as multas propostas pela diretoria. Mas Vossa Excelência acompanha, então, a proposta de aplicação de uma multa, que é a proposta do Dr. Cláudio Canha. Não, senhor Se não for a vencedora, será, porque eu sou obrigado a acompanhá-lo. Só que eu acrescentaria as duas multas que Vossa Excelência retirou. Senhor presidente, de fato, eu ainda permaneço entendendo que parecer prévio não é julgamento de contas, então que não possa ser aplicada essa multa. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho uma sugestão. Quanto ao parecer prévio, acho que há unanimidade, que é pela irregularidade das contas em função das 3 situações elencadas pelo relator. A divergência seria parcial em relação à aplicação da multa. Com a aplicação da multa que Vossa Excelência propõe. Isso. Se Vossa Excelência votar conforme... Não, eu acompanho Vossa Excelência. Então a divergência é apenas parcial. Então está aprovado. Certo. Senhor presidente, eu tenho o processo seguinte da pauta, 146-500-2006, é um processo que Vossa Excelência teve vistas e que devolveu na última sessão, informando da juntada de nova documentação, então vou solicitar a retirada de pauta para que sejam analisados esses documentos. Não, na realidade, Excelência, eu havia proposto que fossem chamados ao processo o prefeito e o contador desta companhia de desenvolvimento de Paranaguá, porque uma das alegações do senhor Antônio Carlos, aí, que está sendo condenado, é que não consegue ou não conseguia a documentação da companhia de desenvolvimento. E essa documentação estaria com o contador. Quando aqui esteve, até conversando com os técnicos do tribunal, sugestão que fizemos, inclusive, foi de que fosse ao Judiciário e ao Ministério Público da comarca de Paranaguá. Então, a minha sugestão é que nós possamos chamar o prefeito e o contador, à época, desta companhia de desenvolvimento de Paranaguá. Senhor presidente, apenas chamarmos o prefeito de Paranaguá à época. Sim. E certo. O contador desta companhia, porque, na realidade, o problema que eu pude detectar nesse processo é todo ele problema de contabilidade. Tá certo, senhor presidente. Então, mudando o meu fundamento, vou solicitar ainda a retirada de pauta para que sejam essas pessoas citadas, intimadas a apresentar os documentos. Então está retirado com a proposta de diligência que Vossa Excelência comandará. Obrigado. Tenho um processo de inativação. Esse processo já havia relatado, é o 33083 de 2011. Trata-se de uma aposentadoria especial de professor, na qual a manifestação conclusiva da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal é pela negativa de registro, tendo em vista que no cômputo do tempo de serviço da servidora, o ente previdenciário somou os períodos em que a mesma trabalhou sob o regime seletista ao Estado do Paraná. Sem esse cômputo do período seletista, a servidora, na data da aposentadoria, possuía apenas 5 anos na carreira, tendo em vista sua nomeação em dezembro de 2004. O Ministério Público de Contas acompanhou essa manifestação, então aponta que não foi preenchido o requisito do inciso 4 do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, que exige 10 anos na carreira, e então já havia proposto a negativa de registro,
com determinação de intimação da servidora beneficiária para que possa se manifestar em relação a esse posicionamento do tribunal, caso acatado. O conselheiro Fernando pediu vistas e fui informado por ele e pela sua assessoria que, embora não tenha juntado um voto vistas, que ao final concordou com o voto que eu já havia proferido. Então o voto está mantido com esse relato breve, pela negativa de registro e providências em relação à servidora. Em discussão, aprovado. Tenho, na sequência, são 3 processos que são similares. É o 546-550 de 2010, é uma pensão. Também o 546-606 de 2010 e o 608-318 de 2010. Todos esses processos, esses 3 processos, eles tratam de documentação de pensão concedida a portador de hanseníase. E aqui há uma decisão do tribunal, o acórdão 1904 de 2011, do Pleno, que entendeu que essa matéria não é de competência do tribunal. Então, a proposta em todos esses processos, seguindo as manifestações, é pelo encerramento do feito e desses feitos e arquivamento. Encerramento. Tenho ao final apenas um processo de servidor do tribunal, processo de servidora analista de controle, Letícia Maria Andréa Cherubim, processo 8879 de 2015, a servidora solicita a averbação de tempo de serviço prestado à iniciativa privada, 11 anos, 8 meses, 14 dias, as manifestações são favoráveis para efeitos, pela averbação para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, e aqui a proposta, então, é pelo deferimento e averbação desse tempo. Está em discussão, deferimento. Senhor presidente, era o que tinha em pauta, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho a prestação de contas municipal de Guaratuba, 11749709. A instrução da unidade técnica está incompleta e solicito, então, a retirada de pauta para saneamento dos autos. Retirado. Passo a tomada de conta extraordinária 192.40108, instaurada por acórdão de 2008 da primeira Câmara, em prestação de contas de transferência voluntária de convênio firmado entre Paranapoema e o Estado do Paraná, tendo como contrapartida a prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da rede de ensino estadual. A tomada de contas tem por objeto apurar danos ao erário municipal estadual, tendo em vista as irregularidades encontradas na tomada de preço 2 de 2005, cujas despesas foram suportadas com recurso do município e do convênio. O município não comprovou ter dado publicidade ao edital do chamamento da tomada de preço número 2 de 2005, infringindo o artigo 21, incisos e parágrafos, e seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8666 de 93. Coincidentemente, os 2 únicos participantes da licitação e também únicos estabelecimentos fornecedores de combustíveis no município, em suas propostas, apresentaram exatamente os mesmos preços para álcool, gasolina e óleo diesel. A Comissão Permanente de Licitações, amparada por parecer jurídico, afastou a incidência do artigo 45, parágrafo 2º e 3º, da Lei 8666, deixando de promover o sorteio de desempate ali previsto. A hipótese prevista na lei é um sorteio público com a presença das 2 empresas e aberto ao público,
e vedando qualquer outro tipo de alternativa. Ou seja, a única hipótese legal seria o sorteio, e o que foi feito pelo município, pela Comissão Permanente de Licitação, foi a divisão do objeto entre as duas empresas participantes. Foi feita, então, a devida citação, foi apresentado o contraditório, e a DCM, então, promoveu a análise a partir do exame de 5 diferentes questões. Irregularidade em função da divisão do objeto da licitação. Ficou, então, constatado, mesmo após a defesa, de que houve realmente a divisão sem nenhum fundamento e contrariando o texto da Lei Federal de Licitações. Constatou-se que a então prefeita municipal, a senhora Neuza dos Santos, homologou o resultado e optou por dividir o objeto licitado entre as empresas, ao arrepio da lei. Os membros da comissão de licitação, senhor Manuel Soares, senhor Clébio Júnior Marques dos Santos, senhor João Bosco de Alencar, também apresentaram documentos e justificativas em face das irregularidades, e os argumentos não encontram respaldo em dispositivos da Lei Federal 8666, concluindo, então, a unidade técnica pela responsabilidade dos membros da comissão permanente, da prefeita e do parecerista, Dr. Luiz Carlos Souza, pela irregularidade. Quanto à falta de aviso de publicação, foi encaminhada a cópia da publicação do aviso de licitação. Entretanto, o prazo fixado no artigo 21 da Lei 8666 não foi observado. Foi publicado em prazo menor do que fixado na lei. Quanto à aquisição de combustíveis ter envolvido recursos estaduais, a jurisprudência desta Corte corrobora a exigência, conforme consulta a esse tribunal, respondendo positivamente quanto à obrigatoriedade de publicação de avisos e resumos dos editais do Diário Oficial do Estado. Foram a seguir apresentadas novas razões, reiterando o que já havia sido apresentado. Quanto ao montante a ser ressarcido, cada uma das empresas firmou contrato com o município para o fornecimento de combustível no valor de R$ 87.475, exatamente a metade do objeto licitado. Contudo, um dos contratos sofreu aditivo de valor logo no início do exercício seguinte, de forma que a empresa João Leal e Companhia Limitada dessa empresa foi adquirido R$ 60.762,36. Valor aquém do montante contratado, de 87 mil e fração, sendo que da empresa Sandra C. Lourenço e Silva ME foram adquiridos valores no montante de R$ 97.406,52. A DCM ainda verificou que não há grande diferença ou do preço cobrado em relação à média praticada no mercado no entorno de Paranapoema. E, ao final, então, a unidade técnica responsabiliza a prefeita, os membros da comissão de licitação e o parecerista. E, como os fatos sugerem a existência de crime previsto no artigo 90 da Lei de Licitações, que seja, então, encaminhado cópias ao Ministério Público Estadual. Quanto à responsabilidade das empresas licitantes, as representantes das empresas descrevem um quadro em que não teriam noção das irregularidades ocorridas no processo licitatório, e a DCM, então, por vislumbrar que não houve prejuízo erário, entendeu que não haveria, então, a responsabilização das empresas solidariamente com os agentes públicos. E a representante do Ministério Público manifestou-se, então, pela procedência, né, entre aspas, da tomada de contas e envio de autos
ao Ministério Público Estadual. Senhor presidente, eu apenas discordo de que não tenha havido prejuízo ao erário. Nosso artigo 89 da nossa lei orgânica prevê como definição de lesão ao erário os fatos tipificados, entre aspas, no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Ali no inciso 8º, um dos motivos que revela ato de improbidade administrativa com dano ao erário é frustrar a licitude de processo de licitação, que é exatamente o presente caso. Seria de uma inocência pueril do relator acreditar que as empresas, sem saber de nada, apresentaram o mesmo valor para a tomada de preços que já havia sido publicada em prazo menor do que prescrito em lei. Então, pelo conjunto dos indícios, eu entendo, sim, que devam ser responsabilizadas as duas empresas, solidariamente com a prefeita, os membros da comissão de licitação e o parecerista, julgando-se, então, irregulares as contas dos agentes públicos e das duas empresas, determinar o ressarcimento integral dos valores, solidariamente, no montante de cada, atribuído a cada empresa com os agentes públicos, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, uma vez que há indícios de que tenha ocorrido o crime previsto no artigo 90 da mesma lei, e ainda encaminhamento de representação à AB São Paulo para apurar a conduta do parecerista, senhor Luiz Carlos de Souza, tendo em vista que seu parecer contém erro grosseiro de interpretação jurídica. É a proposta, senhor presidente. Senhor presidente. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu vou solicitar vistas do processo para analisar, dentre outras questões, principalmente a proposta de irregularidade das contas das empresas. Então, por favor, senhor presidente, se for possível. Então, não havendo objeção, eu só me permito, doutor Cláudio Canha, iria acompanhá-lo, um pouco contrariado, porque Paranapoema é um município de 2.800 habitantes. Inventou uma, não é? Coisa de Paranapoema mesmo. Tem 2 postos de gasolina, um em cada ponta da cidade, não é? Um na entrada, outro na saída, ou vice-versa, e dividiram a venda do combustível. O que me preocupou também, auditor Cláudio Canha, é que a proposta de devolução dos valores, os postos venderam o combustível. O município usou o combustível, não é? Então aí não estou defendendo o erro cometido de maneira alguma, porque essa é uma invenção, não é? Empatou, então tá bom, todo mundo fica com metade, e temos conversado. Infelizmente, um município pequeno que também tem as suas invenções, vistas ao auditor Tiago Barbosa. Dando sequência, senhor presidente, passo aos atos sujeitos a registro e apenas me limitando a enumerar o protocolo e o interessado a despeito de propostas de aplicação de multa e determinações e representações. Protocolo 221-48502 de Hilda Soares da Rocha, 277-67210 Romilda Mantovani, 450-35810 Florinda Borges, 461-15510 Maria Duarte Dias, 585-71710 Francisco Mazoco, 586-88810 Alzenir Garcia, 587-83310 Carlos Roberto Teixeira, 639-54010 Ilsa Ramos Pinto, 657-75010 Carlos Roberto Guedes, todos pela legalidade de registro. Em discussão, legalidade. O protocolo 657-95510 de Tânia Mara Stefanini Canes. Aposentadoria proporcional, nós temos do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. É aquele caso em que
o Paraná Previdência aplicou o teto antes da média. O Ministério Público defende que a média seja feita antes de aplicação do teto. Isso, acho que o Tribunal Pleno, se salvo engano, já decidiu a matéria. E vencendo, então, a tese do Ministério Público, porque seja aplicada o teto depois do cálculo da média. E, em função disso, então, eu acompanho o parecer do Ministério Público pela negativa de registro, determinando-se ao Paraná Previdência que faça outro ato, elabore outro ato, dessa vez calculando-se a média conforme a decisão. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma oposição ao voto do Dr. Canha. Na verdade, na última sessão já apresentei um voto que tem seguido, o resultado, imagino, será o mesmo, mas ele tem seguido o que o tribunal tem feito, e me parece que o tribunal tem feito é fazer a determinação, mas não negar registro. Eu creio que essa negativa de registro, o doutor Canha, inclusive, apresentou um voto divergente, entendendo que se o ato não está adequado, é caso sempre de negativa de registro. Isso, a meu ver, é possível, mas contraria, de fato, o que o tribunal, desde longa data, tem feito, porque se a cada falha, a cada problema, o tribunal já nega o registro, então, senhor presidente, eu vou, embora não ache que está errado, mas para não ficar uma coisa talvez diferente, eu vou pedir, eu vou apresentar um voto no sentido da determinação, mas sem a apreciação desse mérito. Do jeito que está, realmente, teria que ser negado o registro, mas fica a determinação, conforme já, inclusive, relatei na última semana. Então está aprovado o voto de Vossa Excelência, que não contraria a proposta Canha, não é? Mas apenas propõe o registro e determina a tomada de medidas por parte do Paraná Previdência. Apenas porque nós temos no plenário votado assim também, não é? E, inclusive, na segunda Câmara já votávamos assim. Porque eu não entendi. Não, ele registra, mas a proposta... Não, presidente. Sem registro. Sem análise de mérito. Sem análise de mérito. Não, existe uma análise subjacente, mas não estou propondo a negativa de registro. E nem o registro. E nem o registro. Estou propondo que, para que o ato fique adequado, que seja refeito o cálculo. É isso que o tribunal tem feito. Então é uma diligência que Vossa Excelência está propondo. Então, Vossa Excelência... Senhor presidente, eu estou vindo da primeira Câmara. Na primeira Câmara eu tenho várias decisões lá em que era negado o registro, porque isso está previsto no regimento interno. Após a negativa de registro, pode-se, ou o tribunal determina que se desfaça aquele ato, se estiver eivado de vícios insanáveis, ou de que seja emitido um novo ato, dessa vez, de acordo com a legalidade. E essa tem sido a minha proposta. Então eu vou mantê-la. Então a segunda Câmara tem feito diligência para que os novos cálculos sejam apresentados. Mas estamos com outra composição, outro ano também. Me parece, inclusive, que isso começou no pleno. Isso começou no pleno. Sim, quando daquela decisão que me parece foi relatada pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, daquela decisão o tribunal começou a proceder dessa forma. Então, eu não tenho, como já disse, eu não tenho nenhum óbice. Não me parece que a negativa de registro, nesse caso, vá implicar em alguma mudança em relação ao que o tribunal prevê que aconteça. Mas, por hora, ainda eu sugeriria, então, apresentaria o voto nesse sentido, de seguir o que o pleno tem feito. Então está aprovada a proposta de Vossa Excelência, por diligência. E o auditor Tiago passa a ser o relator do processo.
Porque a diligência poderia, mas tudo bem. Então o auditor Tiago passa ao relato do processo. Dando sequência, senhor presidente, pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 66013110, Eunice Vieira; 66049210, Dileta Lovato; 66088310, Dalva de Moraes; 66410210, Marta Rodrigues Tolardo; 66678410, Luiz da Silva; 67055210, Francisco de Pontes; 68922910, Joanita de Fátima Lima; 69678010, João Carlos Thompson; 70964510, Vicente Aparecido Dias; 11560911, Dora Alice de Almeida Comim; 16751011, Odete Perugini Botelho; 31497011, Carlos Sérgio Coutinho Evers. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, legalidade e registro. Protocolo 560711, voto acompanha os pareceres uniformes pela negativa de registro, haja vista que não houve a comprovação de que o interessado tenha 35 anos de serviço. Em discussão, negativa. Pela legalidade de registro, protocolos 68489111, João Carlos Teixeira Stricker; 68690811, Fátima Isabel Martim Gomes; 73770711, Verônica Kudlaviek. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Protocolo 116.106.12, solicito adiamento. Adiado. Pela legalidade de registro, 43907012, Nair do Rocio Marquinic. Legalidade. 44505312, Maria Terezinha Vale Bonardi. 81705812, João Aramis de Assis. 86232012, Maria Silveira Rodrigues. 22672313, Sebastião dos Santos. 704413, João Maria de Andrade. 7576813, Maria de Lourdes Hoffa. 1128643, Ismael Cândido Domingues. 16516013, Osael Luiz da Rosa. 1822913, Eligildo Migliorini. 2278413, José Aparecido da Silva. 2575313, Verônica Conrad. 30143813, Deonice Alves Melanda. 30144613, Salmir Bocinha. 30177213, Yolanda Alves. 32938313, Alba de Paula Teixeira. 33689413, Zagonei Fernandes. 37000613, Martim Marques Bonfim. 372913, Anderson José Miranda. 39488613, João Carlos Freitas Mendonça. 41199313, Ayrton Castorino Lício. 41947113, Percy Leonardo. 46530913, Aparecida de Oliveira Alencar. 46619413, Inácio de Loyola da Veiga. 48356013, Rosmeiri Trombini Antunes. 54650313, Márcio Marques. 58190213, Edir da Silva. 64378913, Eloá Lazeri. 66025013, Vilma Macedo Ramos. 7008113, Vailton Zamunier. 88772613, João Maria Cassiano. 43859314, João Lopes dos Santos. 62758214, Maria Vilma da Mota. 62875914, Ana Lúcia Rodrigues. 65843714, Luísa Miriam Sá. 71881214, Valdemar Moreira. 74282914, Ângela Maria Rampazzo Garcia.
Todos esses pelo registro, senhor presidente. Em discussão, registro. Processos de pensão 4279510, Elza Braz Vendite, Juliana Alexandre Vendite. 631-75511, Antônio Alves de Góes. 981-28914, Zelinda Dalpra Malucelli. 988-47014, Rui Vilela Giger, todos pela legalidade de registro. Em discussão, legalidade. Pelo registro da revisão de provento 5963313, de Luísa Bacon Guidotti. Pelo registro. Processo de certidão liberatória com dom 7917715. Há duas pendências, uma apontada pela DCM, da agenda de obrigações. Esclareço que são meses do ano de 2014. A DAT também informa que há duas transferências voluntárias que não foram encaminhadas, uma referente ao 5º bimestre e outra ao 6º bimestre. Eu entendo que, conforme já defendido, que normas infralegais não são aptas a impedir a emissão da certidão, e por isso, divergindo dos pareceres, e pelo deferimento. Está em discussão, deferimento. Município de Jundiaí do Sul, 860415, acompanhando os pareceres pela emissão da certidão. Deferimento. E processo 9948815 do servidor Rodrigo Martins de Oliveira Silva Pinto. Voto acompanha os pareceres pelo deferimento da averbação do tempo de serviço solicitado. Deferimento. Minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pelo relato da extensa pauta e passo ao relato da minha pauta. Protocolo 424-491-13, Fundação Araucária, repasse ao campus de Cascavel da Unioeste. DAT pela regularidade, faz recomendações, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 112-868-14, prestação de contas de transferência voluntária, município de Santo Antônio da Platina e Centro Educacional Lar Jesus, adolescente de Santo Antônio da Platina. DAT, regularidade com recomendações, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 95-343-10 foi devolvido pelo conselheiro Fernando Guimarães, que demonstrou intenção de apresentar voto, mas não encontrei o voto, então vou deixar adiado para aguardar até a próxima sessão. O protocolo 91-585-13, município de Umuarama, aposentadoria voluntária, a servidora Marisa Camargo dos Santos, servente. Ou melhor, recomeça, o município de Umuarama está com vistas ao auditor Cláudio Canha. Estou relatando inativação 395-819-14, aposentadoria de Marisa Camargo dos Santos. Diretoria de Atos de Pessoal pela legalidade, Ministério Público pela negativa de registro, haja vista questionamento judicial acerca da constitucionalidade da Lei 16.390-10. Como temos votado sistematicamente no plenário e no pleno pela legalidade e registro. Está em discussão, aprovado. Protocolo 257-140-09, município de Porto Rico, admissão de pessoal. DICAP, legalidade e registro, Ministério Público também pelo registro, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 114-3045/14, requerimento formulado por servidor Guilherme Braga Lacerda, solicita abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003.
A Diretoria de Gestão de Pessoas manifestou-se pelo deferimento, apontando que o requerente completou na data de 14 de dezembro de 2014, 37 anos, 8 meses e 6 dias de contribuição, 57 anos de idade e 21 anos, 4 meses e 8 dias de efetivo exercício no cargo que atualmente ocupa. Diretoria Jurídica pelo deferimento, Ministério Público pelo deferimento, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 104.9154/14, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, inspeção realizada por equipe deste tribunal, exercícios de 2011 e 2012, cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, para atendimento a requerimento externo do Ministério Público do Estado do Paraná, segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, autos de número. A inspeção resultou em relatório formulado pela Diretoria de Contas Municipais, que concluiu pela regularidade do objeto examinado. Ministério Público de Contas também pela aprovação do citado relatório de inspeção. Apresento também algumas manifestações trazidas, concluindo pelo acolhimento do relatório formulado por equipe deste tribunal e encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para a Ciência, assim como o apensamento deste feito ao requerimento externo 589.906/12. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 138.430/13, município de Doutor Ulisses, prestação de contas de 2012, Diretoria de Contas Municipais recomendou irregularidade, apontando resultado financeiro deficitário, diferença entre o saldo contábil e a posição bancária do município, valor de R$ 63.040, descumprimento do pré-julgado 6 deste tribunal, falta de comprovação de irregularidade do município com a previdência social dos respectivos servidores. Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da DCM. E a proposta que trago quanto ao resultado deficitário, apontamos que em 2010 foi de 6,04, em 2011 2,94 e em 2012 5,11. Então pode ser ressalvado. A diferença do saldo contábil, 63.040, não teve justificativa, então permanece a irregularidade. Também observamos que o contador contraria o pré-julgado 6 deste tribunal. Fazemos recomendações, mas pode ser ressalvado. E a falta de comprovação da regularidade para com a Previdência Social. Observa-se a completa falta de regularidade comprovável do município em apresentar a quitação das obrigações para com a Previdência Social, revelando-se sem ou em motivação para a irregularidade das contas. Logo sugiro declaradas irregulares neste item. Proposta, portanto, acompanha as manifestações pela irregularidade das contas, imputando a multa do artigo 87, parágrafo 4º, no valor de R$ 725,48, ao senhor Josiel do Carmo Santos, pois descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, tendo resultado deficitário. Imputação de multa, R$ 725,48, do 87, parágrafo 4º,
ao senhor Josiel Carmos dos Santos, pois não justificou diferença entre o saldo contábil e a posição bancária do município. Multa do 87, parágrafo 4º. Aqui acho que tem alguma coisa errada. Esse cidadão trabalha na Prefeitura de Curitiba. Então, este item C está fora. D. Imputação da multa do 87, parágrafo 4º, valor de R$ 725,48, ao senhor Josiel do Carmos Santos, pois não apresentou regularidade previdenciária dos servidores. E recomendando ao município realização de concurso público para a contratação do cargo de contador. Inscrição do nome do gestor municipal à época, Josiel do Carmos dos Santos, no cadastro de gestores com contas desaprovadas. Está em discussão? Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência está relatando a prestação de contas do prefeito. Do prefeito. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência o voto no tocante à irregularidade das contas, mas, como já foi discutido nessa sessão, em relação a qualquer aplicação da multa do parágrafo 4º por conta da irregularidade, eu deixo de aplicar ou propor essas multas, ainda mais sendo mais do que uma. Também, senhor presidente, tratando-se de parecer prévio, Vossa Excelência se referiu ao final do voto da inscrição do nome do gestor no cadastro de agentes com contas julgadas irregulares, se não estou enganado. Também entendo que, tratando-se de parecer prévio, essa inscrição não seria apropriada. Então, senhor presidente, com essas duas distinções, no mérito, acompanho Vossa Excelência. Consulto ao auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, quanto à multa, eu entendo que seja possível, sim, a aplicação. Agora, a inscrição no cadastro, realmente, até o regimento interno não prevê do prefeito, em face da prerrogativa dele ter as contas analisadas mediante parecer prévio e o julgamento da Câmara Municipal. Então, eu acato a proposta de Vossa Excelência, também do auditor Tiago Barbosa, retirando a inscrição do nome do senhor prefeito municipal no cadastro de gestores, mas mantenho as multas apresentadas, conforme sugere também o auditor Cláudio Canha. Está aprovado, portanto, o voto. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 4 de março, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.